Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não te rendas porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de quê? De humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não, não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Aleluia, oh glória. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo o inferno escutar. Eu saí do ventre da minha mãe, e é tu que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. A igreja pode glorificar o nome do Senhor, aleluia, porque Ele está aqui, aleluia, e só Ele é digno. Glória, glória ao teu nome, Senhor. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvidos. E a sua mulher gritou bem alta: maldições de Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Bendito é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade, amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares,
nos dias das nossas angústias. Então fale. Cada vez que a minha fé. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor Jesus nessa noite? Porque nós estamos aqui é para adorar. Nós estamos aqui é para exaltar o nome do Senhor Jesus. E nada deste mundo, aleluia, é maior do que o nosso Deus. Aleluia. E cada vez que as provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, olha só o que Deus vai fazer. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, rompe as barreiras nessa noite. Aleluia. Com seu poder, rompendo em fé, ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em. A igreja vai declarar: rompendo em fé. Aleluia. As nossas vidas se revestirá do poder do nosso Deus. Aleluia. Ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Palácio. Ele decidiu ir na contramão do sistema, assim como os seus amigos não decidiram não se curvar diante os deuses da Babilônia. Eu creio que nós somos Daniel dessa geração, porque nós não nos curvaremos diante dos deuses deste século. Nós permaneceremos fiéis até a volta de Cristo. Amém? Aleluia! Diga isso nessa noite. Eu não me prostrarei perante os deuses da Babilônia, porque eu sei ao Deus que eu sirvo é todo poderoso. Oh, glória! Cante isso nessa noite. Deus de Israel, eu sei que não vim a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. O meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Diga isso! Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão. Os palácios não querem. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu. Com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração.
aqui como Daniel, com os olhos focados no céu. Com o risco de morrer, mas o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Escuta. Aquele habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E da peste perniciosa, Ele me cobre com suas penas, e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele me anjos para me Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, eu prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, Prefiro ser aleluia. Daniel sabia quem era o Deus que ele servia. Daniel sabia que ele servia a um Deus imutável, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso, ao Santo dos Santos, aquele que é, aquele que era, aquele que eternamente há de ser o Rei da Glória, ao Alfa, ao Ômega, princípio, ele é eterno. Oh, Jesus! Nós conhecemos o Deus que servimos, por isso nos manteremos fiéis. Existe um Deus do céu que a letra do papel não pode descrever. Esse é o nosso Deus. Ei, não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Escuta, ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Esse é o nosso Deus. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Ele é Jeová. Deus de vitória, Jeová. Deus de
faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele sopra, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sempre é reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Ele é Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, a sua história hoje aqui. e quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele sopra, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele sopra, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve se ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a paz do Senhor mais uma vez. A paz do Senhor. Quero pedir para a igreja que, ao orarmos depois novamente, que oremos, os irmãos nos lembrem para orar pelo irmão Edi. O Edinaldo já está internado há alguns dias e amanhã parece que ele vai se submeter a mais uma intervenção cirúrgica, não é isso? E ele precisa das nossas orações. Curve a sua cabeça, só curve, não precisa levantar. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque cremos que Tu és o médico dos médicos e que o Senhor também instrumentaliza os recursos da medicina para abençoar o Teu povo. E nós estamos aqui pedindo ao Senhor que visite, ó Deus eterno, aquele leito de hospital, o irmão Edi, e que os médicos sejam instrumentos em Tuas mãos para restaurar a saúde do Teu servo. A Tua igreja está orando, intercedendo e clamando, na certeza de que o Senhor ouve esta oração. Visita o Teu filho para o bem da sua família e para a glória do Teu nome, para que ele possa estar o mais rápido possível conosco, adorando e glorificando a Tua majestade. Assim te pedimos estas bênçãos e te agradecemos no nome de Jesus. Irmã Maria, missionária Maria, está aí quietinha, sente aqui conosco. É uma honra tê-la conosco. Ela faz missões nessas regiões indígenas já há bastante tempo, faz parte do quadro da Secretaria de Missões da IADESLE e
É uma honra poder estar aqui com a senhora está conosco. Venha aqui, sente aqui conosco. Glória a Deus. Se eu soubesse que a senhora tinha vindo, eu ia botar a senhora para pregar e contar as bênçãos que Deus tem realizado, né? Ali no meio dos índios, né? Ela é uma ganhadora de almas, missionária, competente e um instrumento nas mãos de Deus, né? Ela já há muitos anos está ali realizando a obra de Deus e está aí com saúde, na graça de Deus. Ela é a sua companheira, são duas missionárias. Eu esqueci o nome da outra irmã Maria José e Maria José. Duas Maria José. Bora lá, irmã Toninha, fazer esse trabalho? Na oração, né? Missões a gente faz indo, orando e contribuindo também. O trabalho missionário ele é dinâmico e é assim que é feito, não? Meus irmãos, aproveitando o texto que foi lido de Gênesis, capítulo 28, eu quero ler apenas só 3 versículos, dos versículos 20 a 22. Mas eu devo estar explanando e ministrando com base nos versículos anteriores que foi lido no início deste culto. Eu estava orando já há alguns dias e Deus me deu esta mensagem para trazer à igreja. Quem encontrou, diga amém. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Meditando nesse texto, eu comecei a observar, ler e rever o testemunho da vida de Jacó, um dos patriarcas que marcou a história das Escrituras Sagradas, principalmente no Antigo Testamento. E Jacó, ele tem uma história, como todos aqueles que um dia entregaram suas vidas a Cristo. E a história de Jacó é bem conhecida. Só para os irmãos terem uma ideia, Jacó é um dos nomes patriarcais mais citados na Bíblia Sagrada. É um dos nomes talvez mais citados na Bíblia. O tempo em que Jacó viveu foram 147 anos. Jacó foi herdeiro de uma grande bênção espiritual, mas ainda a esta altura não conhecia profundamente a Deus. E a história de Jacó pode ser que se pareça com a história de muitos de nós. Ele traiu o próprio pai, enganou seu irmão e teve que fugir às pressas. Saiu de casa aos 77 anos. Às vezes eu fico assim observando como é que uma pessoa passa tão tempo
ao lado da barra da saia da mãe. Não procura uma noiva, uma mulher para namorar, nem noivar e nem se casar. E vive durante 7 décadas dependente de pai e de mãe. Parece assim um absurdo, mas esta é a história de Jacó. Quando a gente lê Gênesis capítulo 28 e observa este cenário, quando ele começa a fugir da presença de seu irmão Esaú, ele chega a um determinado lugar e agora começa a ter experiências profundas com Deus. É sempre assim que acontece com muitos de nós. Mesmo ainda não tendo sido convertido, às vezes a gente vive experiências maravilhosas com Deus. Eu me lembro que eu me converti com 28 anos de idade. Estou com 57 anos de idade. E quando eu tinha 21 anos de idade, eu não era crente, não conhecia o Evangelho. Eu tive uma experiência que eu nunca imaginei que no futuro fosse algo preparado da parte de Deus. E Deus me deu um livramento de morte com 21 anos de idade. 7 anos depois, quando eu me converti na igreja do Coatraque, do pastor Joás, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Ora, há 7 anos atrás eu não era crente, mas Deus já tinha me visitado sem eu saber. E quando eu tomei a decisão de aceitar Cristo como Salvador, naquele dia, uma irmã do círculo de oração se levantou lá do meio do povo, veio até mim, sendo um instrumento nas mãos de Deus, e disse: eu sou o Deus que te deu aquele livramento há 7 anos atrás, e te livrei, te salvei, para que hoje estivesses aqui me aceitando como Salvador, e tu serás um instrumento de bênção em minhas mãos, né? Então, às vezes a gente precisa ter uma experiência sobrenatural com Deus. Eu tive 2 experiências sobrenaturais com Deus. Eu tive essa experiência antes de ser crente, e 7 anos depois Deus confirmou que foi Ele quem me deu aquele livramento. E uma outra experiência sobrenatural que eu tive com Deus foi uma visão que eu tive orando. Eu contemplei a glória de Deus. E depois que eu tive aquela visão em um trabalho de círculo de oração, eu perguntei para um pastor que trabalhava comigo lá no ambiente de trabalho onde eu trabalhava, na cidade operária, e ele disse o seguinte: vai ler o Salmo 122. E eu fui, li o Salmo 122 e aí está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Aí eu disse para ele da visão que eu tive. Ele disse: Deus te visitou naquele dia da oração e você teve uma experiência tremenda com Ele, e Ele mostrou para você que está do teu lado, está contigo todos os dias, não? Então tem experiências que a gente nunca esquece. E quando eu fico observando aqui a história de Jacó, eu fico muito maravilhado, porque Jacó estava fugindo da ira de seu irmão. Ele estava partindo sozinho, sem recursos, sem garantia de nada. Inclusive no mundo antigo, essa situação de desamparo extremo representava vulnerabilidade total.
Ele saiu de casa apenas com um cajado, mas sem saber. Ele precisou ter essa experiência para tomar conhecimento de que ele não estava só. E Deus fala comigo sempre. E Deus fala contigo sempre. E Ele diz: você não está sozinho. Deus está conosco. Ah, meus irmãos, o contraste entre a condição de Jacó e a magnitude da promessa divina enfatiza a graça de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida dele. Betel ficava entre Berseba e Harã, sendo um ponto central nas rotas patriarcais. Abraão construiu um altar e adorou a Deus, demonstrando fé e obediência. Em Harã, Abraão se estabeleceu após deixar Ur, sua cidade natal, com sua família. E aqui eu já aprendo uma lição importantíssima. Em momentos de crise da nossa existência, Deus está conosco para nos amparar, nós não estamos sozinhos. Jacó aparentemente estava só, cansado, com medo, apreensivo, tenso, angustiado, preocupado, vulnerável. Mas a Bíblia diz que ele tinha que parar para descansar. E quando a gente descansa em Deus, Deus se revela conosco. Isso nos ensina que em nossos momentos de vulnerabilidade, Deus nos proporciona oportunidades para experiências profundas com Ele. A gente não deve viver de experiências que os outros vivem com Deus, mas nós precisamos ter a nossa própria experiência com Ele, porque Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas Ele é o Deus desta igreja também, que adora, que louva e glorifica o nome dEle. E dos versículos 10 a 12, a Bíblia diz: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras e a pôs por cabeceira, por travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E a Bíblia diz que ele sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E diz o texto que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, ou seja, não desciam e subiam, subiam e desciam. É por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra. Os anjos de Deus estão conosco para guardar-nos e para nos proteger, porque Deus deu ordem. Mas às vezes a gente não sabe. Às vezes, nos momentos de crises que nós estamos passando, parece até que nós estamos sós. Mas a Bíblia diz: eis que o Senhor estava por cima dela. E disse a Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. E esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua descendência. Ou seja, Deus tinha promessa para Jacó, assim como tem para nós também. E a Bíblia diz que ele partiu de Berseba, mas ele saiu com propósito, para viver um momento de transição espiritual. Ele chegou a um lugar, e o lugar designado era justamente o lugar onde ele tinha que se encontrar com Deus. Todas as vezes que nós viemos para a casa de Deus, nós não estamos aqui para ver quem prega melhor, quem canta melhor, quem louva melhor, não. Nós viemos porque Deus tem um encontro marcado comigo e com você, aqui neste santuário. A Bíblia diz que ele sonhou, irmãos. O sonho de Jacó. A psicologia diz que o sonho é visto como uma expressão do inconsciente, uma janela para os nossos desejos, medos e conflitos internos. A psicanálise freudiana
Freud ele diz que geralmente o sonho são realizações dos desejos reprimidos, aquilo que está em oculto. A psicologia analítica diz que os sonhos são mediadores da psique. Jung dizia isso. E diz que estes sonhos nos ajudam a restaurar o equilíbrio interno. A neurociência diz que os sonhos são efeitos colaterais no processo de consolidação da memória durante o sono. Mas eu tenho uma particularidade comigo. Eu sei que existe o sonho psicológico. Por exemplo, quando você passa o dia lutando, preocupado com alguma coisa, preocupada com alguma coisa, e não consegue dormir à noite, fica apreensivo, fica preocupada, aí você acaba sonhando com aquele problema que você viveu durante o dia. Esse é o sonho psicológico. Existe o sonho de revelação espiritual tentadora. Que sonho é esse, pastor? É o pesadelo que muitas vezes a gente sonha. O diabo é espírito. E muitas vezes, quando ele não consegue nos tentar, quando nós estamos lúcidos e conscientes, como espírito, ele também vem em sonhos nos tentar também. Eu já tive muitas tentações em sonhos. E quando eu acordei, parecia uma coisa tão real, que eu orei a Deus. E eu disse, ufa, ainda bem que eu acordei. Quem já teve essa experiência aí? Esse é o sonho tentador. Existe os sonhos lúcidos, que são êxtases, que muitas vezes nós recebemos da parte de Deus algumas revelações com muita lucidez, como aquela que Pedro teve quando ele estava lá em Jope, esperando a hora do bandeco, e os missionários comissionados de Cornélio vinham ao seu encontro para levá-lo até Cesareia para pregar o evangelho. E a Bíblia diz que meio-dia ele teve um sonho de êxtase, uma êxtase com lucidez. E ele via um lençol descendo de cima a baixo, com répteis, quadrúpedes. Deus estava dando uma revelação para Pedro, para mostrar que para salvar ele não faz acepção de pessoas, ele quer salvar a todos, né? E Pedro só foi entender quando ele chegou lá em Cesareia e pregou a palavra de Deus para Cornélio, o centurião de Cesareia. Mas existe também o sonho de revelação espiritual. Ora, a Bíblia diz que Paulo estava querendo se dirigir para Asa, e à noite Deus visitou ele em sonhos e disse: um varão macedônio, passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus se revela principalmente a sua palavra, mas o Deus que esta igreja serve é um Deus que se revela também em sonhos. Quem crê, diga glória a Deus, né? Então Jacó teve um sonho revelador. Ele sonhou com uma escada, e a Bíblia diz que essa escada, ela dava da terra ao topo do céu, e os anjos subiam e desciam, subiam e desciam. Na cultura dos mesopotâmios, os pagãos também acreditavam lá na rampa de Zingurate, que tinham degraus, e eles clamavam aos deuses. Era uma prática e um costume daquela época. Só que quem estava se revelando para Jacó não eram os deuses falsos, era o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra. Porque esta escada aqui, ela não somente simboliza um templo celestial, mas simboliza a própria presença de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre.
Se você ler o Evangelho de Jesus Cristo, lá em João, capítulo 1, versículo 51, ele disse aos seus discípulos: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Bendito seja Deus para sempre. Jesus representa esta escada que está ligada da terra com o céu. Ele está aqui e esta igreja está sentindo a glória e a presença dele. Ele é a escada que liga. Ele é o elo verdadeiro que esta igreja adora. Ele é o caminho certo. Ele se manifesta como a água, a fonte de água viva. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o Filho do Homem, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida. Ele é o Redentor, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o unigênito do Pai. Ele é o Santo de Israel. E Ele está aqui fazendo essa ligação com o trono de Deus. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o bom pastor. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a videira verdadeira. Ele é o verbo vivo. Ele é a rocha eterna. Ele é o noivo. Ele é o Messias. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o eu sou. Ele é o todo-poderoso. Glória a Deus. Mas quem sonha tem que acordar, é ou não é? Tem que acordar. E a Bíblia diz que quando ele acordou do sono e do sonho, ele diz: o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Por isso que a Bíblia diz: guarda o teu pé quando tu entrares na casa de Deus. Eu fico, de certa forma, às vezes, triste quando eu vejo, na hora da ministração do culto, da palavra, da adoração, pessoas que não querem compromisso com Deus do lado de fora. A Bíblia diz que de fora quem fica, quem é? Os cães, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Quem tem ligação com o céu, na hora do culto e da palavra, ele está na presença de Deus, aqui reverenciando e adorando o nome do Senhor Jesus. Aí Jacó diz: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. A ideia aqui no hebraico é proximidade de Deus, é a presença divina ao longo do caminho. Deus não está conosco só à noite, só pela manhã quando a gente se levanta, só na hora do culto. Você chega no culto, Deus está contigo, o Espírito de Deus está contigo. Você sai do culto, o Espírito de Deus te acompanha. Você dorme, a Bíblia diz que enquanto a gente dorme, Deus está cuidando, preparando tudo para mim e para você. Quando você se levanta, o Espírito de Deus te acompanha. Então Deus está conosco ao longo do caminho. Aí a Bíblia diz que quando ele acorda, foi a primeira experiência de Jacó, ainda não tinha se convertido. Jacó só se converteu no Vaú de Jaboque 20 anos depois, quando ele retorna para a casa de seu pai e tem uma experiência no Vaú de Jaboque. Ele ainda não tinha se convertido, mas Deus estava preparando, porque tinha promessa na vida dele. Às vezes é por isso que eu entendo assim: por que na minha ignorância Deus me deu aquele livramento? É porque Deus já sabia que hoje você estaria aqui adorando e louvando o nome dEle. Por isso que Ele não deve julgar alguém e dizer: fulano de tal, vai ser difícil aceitar a Jesus como Salvador. Eu dizia isso com um irmão meu. A minha casa era difícil, eu dizia: este meu irmão não vai se converter, nunca vai aceitar Jesus. E depois de mim foi o primeiro a aceitar Jesus. Deus contrariou o meu pensamento. Nada é impossível ao nosso Deus. Se você acha que alguma coisa é impossível lá no teu lar, na tua família, Deus está operando, Deus está trabalhando, e em breve Deus vai mostrar para você que Ele é Senhor e é Ele quem está realizando a obra. A Bíblia diz que ele temeu e disse: quão temível é este lugar, a casa
de Deus à porta do céu. Esse lugar aqui é um lugar de temor. O temor aproxima, o medo afasta. Nós temos temor a Deus e cada dia nós nos aproximamos dele. Por quê? Porque nós obedecemos, nos arrependemos e adoramos com sinceridade. Temor é profundo respeito, reverência por Deus, reconhecendo a sua santidade, a sua grandeza, a justiça e a sua autoridade. Então Deus está presente até quando nós não percebemos. Houve um momento em que a casa de Deus, a glória se manifestou com tanta intensidade. Êxodo capítulo 40, a Bíblia diz que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória de Deus encheu o tabernáculo. Moisés recebeu todas as instruções de Deus e a glória do Senhor se manifestou. No primeiro livro dos Reis, capítulo 8, dos versículos 10 a 11, sucedeu, pois, que saindo os sacerdotes do santuário, a nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não podiam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu toda a casa do Senhor. Então, este lugar aqui é um lugar de reverência. Este lugar aqui é um lugar de temor, lugar de alegria na presença do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quando Salomão terminou a casa de Deus, a glória de Deus encheu a casa. Ele dedicou a casa ao Senhor, mas houve um tempo em que a glória de Deus também saiu da casa de Deus. Se a gente não tomar cuidado, a glória de Deus pode se esvair. Ezequiel capítulo 10, versículo 18, e a glória do Senhor saiu de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins por causa da idolatria e desobediência. 1 Samuel capítulo 4, através do nascimento de uma criança que normalmente seria ocasião de alegria, Samuel profetizou e acabou, foi-se a glória de Israel. A arca da aliança foi tomada. Então é triste quando a glória de Deus não se manifesta mais no meio do povo. Mas quando a ligação entre a igreja e o céu, a glória de Deus permanece. A casa de Deus, Betel, é lugar de habitação da presença de Deus. Betel é lugar de adoração, meus irmãos. É por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a gente chega na casa de Deus, é alegria. Você pode chegar no estado em que você estiver, triste como for, cheio de problemas como for, mas quando você sai leve, porque a presença de Deus se manifesta. Deus fala através da palavra, Deus fala através dos louvores, Deus fala conosco de forma direta, Deus fala de forma intensa. Aqui é lugar de adoração. Neemias capítulo 8, dos versículos 1 a 3, a Bíblia diz que é lugar de ensino da palavra de Deus. Isaías capítulo 56, versículo 7, a Bíblia diz que a casa de Deus é lugar de oração. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quando nós aqui adentramos, oramos, buscamos a presença de Deus, Deus se manifesta e responde a nossa oração através da pregação da palavra de Deus. Efésios 4:3, a Bíblia diz que a casa de Deus é lugar de crescimento espiritual. Lucas 19 é lugar de salvação e transformação. Eclesiastes 5:1 diz que é lugar de reverência e santidade. A casa de Deus é essencial para o nosso fortalecimento espiritual. E aí eu quero concluir a minha mensagem com o voto de Jacó. Primeiro a escada, depois a presença de Deus, reconhecida por Ele. E quando a gente reconhece aquilo que Deus faz por nós, a gente faz um voto diante dele. Voto é uma promessa solene feita a Deus, geralmente com um pedido ou desejo ligado a esta promessa. A Bíblia diz que se você
não cumprir o seu voto, é melhor não fazer o voto. Eclesiastes capítulo 5, versículo 5. Voto é isso. Deus faz tantas coisas maravilhosas na nossa vida e a gente não tem nada para oferecer para Ele. A Bíblia diz que na presença de Deus ninguém deve chegar de mãos vazias. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro, mas você tem alma, você tem alegria, você tem adoração, você tem louvor. Então, na presença dEle, ofereça a tua vida para Ele. Você chegou aqui, pode ter sido até acabado, vazio, mas entrega a tua vida para Ele. Se você entregar a sua vida para Ele, você não vai sair daqui mais a mesma pessoa. Você vai sair daqui uma pessoa transformada, cheia do Espírito Santo, e vai prosperar para a glória de Deus, espiritualmente falando. Então ele fez o voto, e geralmente no voto de Jacó estava incluído, primeira coisa, gratidão. Deus ama quem é grato, Deus não gosta de murmurador. Dependência de Deus. Nós estamos aqui porque nós dependemos dEle, é a graça dEle que está sobre nós. Fazer um voto com seriedade, com sinceridade, assim foi o voto de Jacó, com condicionalidade, com compromisso, com voluntariedade, com necessidade, é claro, mas faça com gratidão, porque nos elementos do voto, principalmente do voto de Jacó, ele diz: se Deus for comigo, olha só a preposição, se Deus for comigo. Ora, ele não era convertido, mas Deus estava trabalhando na vida dele, porque Deus tinha promessa para ele. Aí ele diz: se Deus for comigo, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava buscando a direção de Deus. Isso aqui é um elemento do voto, direção de Deus. Se Ele me guardar nesta viagem que eu faço, Jacó estava dizendo, eu preciso da proteção de Deus. Quem é que não precisa da direção e da proteção de Deus? Ele disse, se o Senhor me der pão para mim comer e vestes para me vestir, provisão diária, Deus cuida de nós todos os dias, meus irmãos. E aí ele conclui dizendo, se eu voltar em paz para a casa de meu pai, ele tinha esperança de retornar, a gente vai, mas volta. Mas ele estava pedindo para Deus, depois da experiência que ele teve, tá? A revelação do sonho. Eu sei que eu estou na direção de Deus, eu sei que Deus está me protegendo, eu sei que Ele vai prover todas as minhas necessidades, mas Ele diz, se em paz eu retornar à casa de meu pai, Ele está dizendo, eu vou voltar em segurança, Deus nos conduz em segurança. Só que quando você inclui no voto gratidão, dependência, compromisso, voluntariedade, sinceridade, seriedade, condicionalidade e necessidade, você expõe os elementos do seu voto, você precisa entender que esse voto precisa ter compromisso. Voto sem compromisso não é voto. De repente, esta palavra que está sendo ministrada hoje está tocando no teu coração, pois você não cumpriu o voto que você prometeu a Deus, e Deus está ainda de braços abertos esperando você retornar e cumprir o teu voto com Ele. Aí ele diz, o meu compromisso é, o Senhor será o meu Deus, ou seja, eu terei uma aliança pessoal com Ele e Ele comigo. Esta pedra será a casa de Deus, ou seja, eu vou ter um lugar para adorar o meu Deus. De tudo quanto me deres, te darei o dízimo. Dízimo não é obrigação. Dízimo é dever.
É diferente dever e obrigação. Eu devo, mas eu não sou obrigado. E dízimo tem que ser com gratidão. Por quê? Porque o dízimo é para manter a casa de Deus. Deus tem nos mantido, Deus tem provido todas as nossas necessidades. E por que na hora de abençoar a casa de Deus eu sempre coloco um obstáculo? Jacó não colocou obstáculo, por quê? Porque quem tem experiências com Deus, abre a mão, abençoa a obra de Deus e é abençoado por Ele. Reconhecimento da soberania de Deus. Conclusão: Deus quer compromisso pessoal comigo, com você. Deus quer que nós sejamos dependentes dEle. Isso aqui é humildade e fé. Deus responde os votos sinceros. Sabe quando foi que Jacó foi cumprir os votos? Depois que ele se converteu. A conversão dele é em Gênesis 32. E quando você lê Gênesis 35, de 1 a 7, você vai ver Jacó cumprindo os seus votos diante de Deus com alegria. O voto envolve devoção e entrega. Isto aqui é adoração e fidelidade. Adoração e fidelidade. O voto com Deus não é barganha, e sim respostas de gratidão. Gênesis 28, Jacó faz o voto com Deus. 1 Samuel capítulo 1, Ana faz um voto com Deus. Juízes capítulo 11, versículo 30, Jefté faz voto com Deus. Atos capítulo 18, versículo 18, Paulo faz votos com Deus. Por quê? Porque eles sempre reconheceram a soberania de Deus. Fica de pé nesta noite. Diga para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela: faça o teu voto com gratidão, com dependência, com compromisso, com seriedade, com condicionalidade, com voluntariedade, com sinceridade, com necessidade. Deus tem bênçãos para você. Deus tem bênçãos para você. Profetiza isso para a pessoa que está ao seu lado. Cumpre os teus votos. Seja fiel a Deus, que Deus vai te abençoar. Deus vai escancarar as janelas do céu e abençoar a tua casa de forma maravilhosa. Jacó ainda não era crente, tu já é crente, o teu nome está escrito no livro da vida. Então nós temos o dever e a responsabilidade de cumprir o nosso papel com Deus. Talvez tenha pessoas aqui que já pensaram: Senhor, e disse com Jacó: se o Senhor me der pão para comer, roupa para me vestir, se o Senhor estiver comigo nesta jornada, neste desafio que eu estou enfrentando, e o Senhor me trouxer de volta para o lugar de onde eu vim, tu serás o meu Deus. De repente você pode ter feito o mesmo voto de Jacó. E hoje você veio aqui para ouvir esta palavra. Deus ainda está com compromisso de pé com você. Você quer renovar a aliança com Ele? Se você quiser, é só dar um passo à frente. Pastor, eu quero aceitar Cristo como meu Salvador. Pastor, eu quero me reconciliar. Pastor, eu quero tomar uma decisão séria hoje. Ou eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Ramassore canta reba lama. Deus está aqui presente porque Ele tem falado aos nossos corações e Ele também tem falado ao teu coração. E é assim que Deus fala, através da palavra. Então, volte-se para Ele. Tome a decisão de cumprir aquilo que você prometeu, porque Ele continua fiel. Ele continua firme no propósito.
Nós é que fracassamos na nossa caminhada e na nossa jornada, mas Deus continua de pé, firme, de braços abertos, te esperando para firmar esta aliança, este compromisso contigo. Então, se tiver alguém nesta noite, traga ele aqui à frente, traga ela aqui à frente. Seja corajoso e seja corajosa. Mas se não, Deus continua te chamando, te conclamando, falando ao teu coração. Hoje Deus marcou este encontro conosco, Ele marcou aquele encontro com Jacó, mas hoje o Espírito de Deus está aqui falando ao coração desta igreja, para que esta igreja cumpra o seu voto com Ele, porque Ele é o dono desta igreja. Nunca pense. As pessoas passam, os problemas passam, as crises passam, mas em momento de crise que Deus, Ele opera como Ele operou na vida de Jacó. Então eu quero aqui nesta noite deixar esta palavra. Já está vindo uma alma ali para Jesus. E de repente eu sei que tem mais gente aqui que Deus tem falado. Olha, ela está chorando, irmão, chorando. Não endureça o teu coração, abra o teu coração para Ele, Ele está aqui. Existe uma escada ligada com o céu, espiritualmente falando, e esta ligação aqui é anjos subindo, descendo, e Jesus operando através do Espírito Santo. Glória a Deus. Às vezes a gente se demora no apelo, porque a gente sabe que é uma batalha espiritual muito grande. E o Espírito de Deus manda dizer uma coisa aqui para esta igreja. Não estou brincando aqui de ser crente não, irmãos. O Espírito de Deus fala ao meu coração para dizer para esta igreja que este lugar aqui é lugar de reverência. Este lugar aqui é lugar da presença de Deus. E olha só o que eu quero que você faça. Faça o melhor para Deus. Porque a gente passa. Amanhã eu posso não estar aqui. Mas Jesus continua aqui. Sempre esteve aqui. Esta igreja tem 56 anos, né? 56 anos. Jesus nunca abandonou esta igreja. Porque as crises que esta igreja passou, se fosse fundamentada em homens, ela já tinha fechado as portas. Ela nunca fechou as portas, porque o dono desta igreja está aqui. É Ele quem tem cuidado dessa igreja. É por isso que eu fico muito chateado quando alguém diz: a minha igreja, que tua igreja. Jesus foi quem disse: eu edificarei a minha igreja de Jesus. A igreja não é de pastor algum, não é de instituição religiosa, não é de político, a igreja é dele. Traz ela aqui para a gente orar por ela. Irmã Toinha, ore aqui por ela, irmã Toinha, ore aqui. Ore por esta alma. Ah, muito bem, está se reconciliando. Todo domingo Jesus está operando aqui. Em sinal de que Ele está aqui. Ore aí, irmã Toinha. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Jesus, estenda as mãos. Olha, aqui está a tua filha, Senhor. Oh, Ramá. Alçando para a tua casa, meu Pai, nessa noite, Senhor. Ela ouviu a tua palavra, creio nas tua palavra, Senhor. E o Senhor, bem depressa seja o Senhor, que brote, Senhor, a te servir, meu Pai. Senhor, sustenta ela nos teus caminhos, Senhor. E por onde ela passar, meu Pai, ela vê, Senhor, está sempre na tua... Senhor. Meu Pai, repreende. Santa minha era, Senhor. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. A palavra do Senhor. Glória.
Bendito seja teu nome, Jesus. E nós te curemos mais. Sui me cantareba amacar. Canta. Aqui sui. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A igreja deu uma forte salva de palmas ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Oh, glória!